Olá, pessoal da pedagogia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre acessibilidade. Acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiência participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e a extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população. Arquitetura e urbanismo, a acessibilidade tem sido uma preocupação constante nas últimas décadas. Atualmente estão em andamento obras e serviços de adequação do espaço urbano, dos edifícios, às necessidades de inclusão de toda a população. Então a gente vai estar vendo um pouquinho, pessoal, né, de quanto é necessário que a gente tenha acessibilidade nas ruas, nos elevadores, dentro dos prédios, nas escolas e daí por diante, ok? Bom, então, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade na arquitetura e no urbanismo. O que seria, né, acessibilidade no urbanismo? É um ato de permitir em suas criações, desde o projeto a qualquer pessoa com deficiência, que ela participe de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e a extensão do uso desses por todas as parcelas presentes em uma determinada população. Então, a gente vai falar sobre desenho universal, né? O que seria esse desenho universal? Então, é a palavra para alcançar a acessibilidade. Esse modo de projetar virou lei e está ajudando a criar espaços e produtos usáveis por todos. Graças às manifestações da sociedade e leis específicas, o olhar sobre as diferenças humanas está mudando. Pouco a pouco, novos conceitos e condutas são incorporados pela sociedade, e principalmente por designers, arquitetos, engenheiros, fabricantes e até administradores públicos que reaprendem a pensar no projeto. Então, o desenho universal, ele prega soluções simples e holísticas, né, vendo a pessoa como um todo, que atendam uma abrangente tipologia humana, sem tecnologias sofisticadas e a custos acessíveis. Uma construção adaptada sai no máximo 1% mais caro do que as convencionais. Bom, vamos ver um pouquinho sobre as normas brasileiras de acessibilidade. Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Elevadores para transportes de pessoas portadoras de deficiência. Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência em ônibus e bondes para atendimento urbano e intermunicipal. E acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência no transporte aéreo comercial e acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário, etc. Então, todas essas normas aqui, em todos esses locais, a gente vai ver depois como que funciona direitinho, tá ok? Bom, o decreto 5.296, ele regulamenta a lei 10.098, obrigando todo e qualquer projeto arquitetônico ou urbanístico a atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas da ABNT, a legislação específica e as regras contidas no decreto. Prevê a inclusão do desenho universal nas grades de disciplinas dos cursos de arquitetura, engenharia e correlatos que passam a se responsabilizar pelo atendimento dos projetos às normas de acessibilidade. Então, gente, tem aqui alguns exemplos de norma, né? Então, pessoas em cadeiras de rodas, né? Então, eu tenho lá a vista frontal do tamanho, tudo certinho, as medidas certas, né? Então, eu tenho a vista frontal fechada, a vista lateral
Então tá aí o projeto de como tem que ser uma cadeira de roda. Aplicação da norma. Então, a área de circulação. A gente vai ter na área de circulação. Na largura para circulação em linha reta, área para manobra, área de aproximação, alcance manual e visual e formas de comunicação e sinalização visual, tátil e sonora. Simbologia internacional, que siga esses padrões, então, tanto aqui no Brasil como fora, e acessos e circulação, as rampas e os desníveis. Bom, a área para manobra e transferência. Então tá aqui, gente, né? Como que deve ser qualquer local, né? Para eu estar transitando uma cadeira de roda dentro, né? Então tem lá, ó, transferência lateral, a transferência perpendicular, transferência diagonal e uma transferência diagonal também atravessada aqui. Bom, aplicações práticas em projetos de hotéis, a mesma coisa, gente, ok? Então, eu vou seguir um padrão internacional em relação a essas medidas aí, para que a pessoa possa transitar de forma, de qualquer maneira, confortável dentro desse espaço. Mais aí, mais uma foto mostrando. E aqui, gente, dentro de uma residência, tá? Como que devem ser certinho essas medidas para um transitar de uma cadeira de roda. Bom, voltando aqui à acessibilidade, né? É apenas permitir que qualquer pessoa com deficiência participe de atividades que incluam o uso de produtos, serviços de informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população. Então, a gente tem aqui, né, uma pessoa empurrando um carrinho, a outra com uma bengala, uma gestante, uma pessoa com muleta, uma cadeira de roda e novamente aqui provavelmente um cego com a bengala. Então, deparamos todos os dias com escalas, escadas, elevadores inadequados e portas estreitas, principalmente em construções antigas, além de apertadas vagas no estacionamento. Trata-se de um cenário considerado como normal em uma cidade. No entanto, esse mesmo cenário exclui em cada mais vezes 14 brasileiros com determinados tipos de deficiência física. No ano de 1999, o Ministério da Educação publicou uma portaria número 1679, que obrigava as universidades a se adaptarem para garantir o acesso de todos. Apenas pequenas adaptações têm sido feitas até agora, mas sabemos bem, conforme o caso, a acessibilidade custa caro, pessoal. Alterações diminutas como o rebaixamento de calçadas, de entradas de prédios e de pontos de ônibus não tem custo elevado. A construção de rampas, a instalação de elevadores, a abertura suficiente de portas para permitir a passagem de uma cadeira de rodas, a adaptação de banheiros significam despesas bem maiores. Nos últimos anos, tem-se notado uma preocupação progressiva com as questões de acessibilidade de pessoas idosas e com deficiência física aos espaços, sejam eles de uso público ou não. Essa mudança de atitude deve-se em parte a uma alteração substancial de mentalidade, já que a partir da década de 80, com a conscientização levantada pelo Ano Internacional das Pessoas Deficientes, criados pela ONU, a pessoa com deficiência física passou a ser vista mais sobre a ótica da sua eficiência e não tanto da deficiência.
Para garantir o direito de livre acesso ao meio físico e de livre locomoção, reconhecido pela Constituição Federal, falta uma visão mais clara e obrigatoriedade, bem como uma ligação entre a lei e os já existentes parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade na NBR 9050/1994, feita pela ABNT. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade plena. Acessibilidade é uma condição básica para a inclusão social das pessoas com deficiências ou que tenham necessidades especiais. Numa sociedade em que cada vez mais estamos utilizando modernas tecnologias de informação e de comunicação para estudarmos, informarmos, trabalharmos e entreter-nos, acaba sendo prioritário para todos garantir uma acessibilidade plena, inclusive para a internet. De outra parte, ao projetar os espaços, os planejadores devem pensar em todas as condições de acessibilidade, sendo mais específicos os problemas de acessibilidade e de utilização de equipamentos por parte das pessoas que usam cadeiras de rodas. Ao executar ou adaptar um projeto, seus construtores não podem deixar de considerar, por exemplo, condições antropométricas específicas destes usuários, já que a cadeira de rodas impõe limites à movimentação e também ao alcance manual e visual de seus usuários. Então está aqui, gente, né? Aqui a gente tem um projeto, né? De arquitetura em relação ao que deve ser em relação aos padrões que se impõe internacional de acessibilidade. Então vocês vão ver que a pia é maior, ela é mais baixa, né? Olha, um banheiro certinho. A gente consegue inclusive encaixar a cadeira de roda aqui, né? Embaixo dessa pia. Olha lá. Encaixar direitinho para que a pessoa consiga ligar o chuveiro e tomar um banho. Então, esse aqui é um modelo certinho de um projeto de acessibilidade correto. Olha, gente, projeto do escritório, veja bem aí o transporte da pessoa com a cadeira de roda. A gente já sabe que tem uma rampa no ônibus, né? Essa rampa, ela abaixa, a pessoa coloca a cadeira de roda, aí sobe e vai para o ônibus, tá? Isso daqui é um guia da Barcelona de acessibilidade aí.